Olá, Caimã. Olá, tudo bom? Beleza? Tudo bom com você? Beleza. Show. Então, deixa eu só explicar aí primeiro a ideia dessa live, né? Eu tive conversando com algumas pessoas, eu tive a ideia. Na verdade, eu estava vendo a live de outras coisas, da confederação, etc. E assim, lives muito repetidas, né? De pessoas já conhecidas, pessoas que a gente escuta aí na mídia o tempo inteiro. E isso me interessava muito pouco. E aí eu tive essa ideia de conversar com um técnico de cada estado e queria começar esse nosso papo agradecendo a Caimã Scroc, é isso assim, é assim mesmo que fala, né? Isso, Caimã É isso? Stroke. Nome, É nome isso aí. complicado, né? Sim, difícil, mais difícil de escrever do que de falar. E é isso, É, queria agradecer você, Caimã. Você vai falar sobre o seu estado Rondônia e, e é isso. Vamos lá. Fala um pouquinho de você, da sua história, de como que você se interessou pelo basquetebol, quantos anos você tinha. Solta a voz aí. então, eu comecei no basquete com 9 anos de idade, né? No basquete escolar, assim como os outros dois, eu assisti as outras lives. Aqui para o norte é mais a questão escolar mesmo. A gente não, em clubes é difícil. A gente até tentou, dois clubes aqui tentaram colocar o basquetebol dentro, mas a gente não tem a adesão, né, dos alunos. O mais fácil mesmo é dentro da escola mesmo, que está próximo ali do aluno, então não tem clubes. Então eu comecei também na escola, era uma escola militar, né, Colégio Tiradentes, com o Heitor, que um deles também citou, né, o Heitor, acho que hoje é um dos que tem mais tempo de basquetebol aqui no estado, tem 31 anos já que ele é técnico, né? Então toda a minha formação foi no treinamento com ele, no escolar. Só fui sair mesmo, ainda joguei parte de adulto com ele ainda, mas toda a minha vida de infantil, infanto, que na época né, não era sub-10, sub-15, era infantil, infanto, juvenil, a nomenclatura, foi sempre no escolar com ele. E também participei das seleções aqui de Rondônia, que aí eu fui conhecendo outros técnicos também, porque a gente fica, às vezes estuda né, numa escola, treina com aquele técnico, então só vê aquela metodologia. Então eu acho interessante o aluno conhecer a metodologia de outros professores também, por isso esse interesse de clínicas também, né? Esse meu lado. Então, quando eu comecei para as seleções de Rondônia, conheci o professor Samuel, o professor Zé Luiz, que hoje ele é lá de Cuiabá, né? É árbitro da CBB, também é técnico em Cuiabá. Mas na época ele trabalhava aqui também numa escola na Araújo Lima, foi professor da Araújo Lima e professor das seleções. Então eu consegui viajar com esses outros dois técnicos enquanto eu tinha idade, então todo ano estava tendo duas viagens aí para brasileiros, que na minha época tinha muito os brasileiros, então a gente tinha bastante viagens. Agora não se tem mais, eu ouvi falar que esse ano iria voltar, né? Mas aí com todo esse problema, acabou que o esporte esse ano vai ficar bem parado, né? Não vai ter mais isso. Mas quem sabe para o ano que vem não volte novamente a ter esses brasileiros, né? Para a criançada aí estar voltando a competir. Acho super importante. Conheci quase o Brasil todo com basquetebol. Cheguei aí para um time no Rio de Janeiro, com 14, 15 anos. Mas naquela época, Uau, hoje, tá, onde? os meninos hoje eu digo que é um pouco mais fácil, talvez pela tecnologia, os contatos é mais fácil, mas na minha Ah, época sim. era muito complicado ir. E por ser de Rondônia é mais difícil, né? Região norte, ir para o grande centro não é tão fácil a questão da adaptação. E eu acabei voltando, não quis ficar, não deu muito certo a questão de contratação, né, no Rio de Janeiro. Mas fiquei alguns meses no Rio e acabei voltando. Eu acho que eu tinha uns 14 para 15 anos. Onde? Qual clube você jogou? Com qual técnico lá no Rio? Eu não lembro o nome, na época eu tinha 14 anos, foi no Flamengo. Só que aí No naquela época a Flamengo? gente não. 14 anos, você foi em que ano, assim, mais ou menos? Eu tenho 34 agora. Tenho Quanto? 34, Desculpa? eu sou master, né? Tenho 34, já tô na primeira categoria do master agora. Sim. Eu Então, não lembro quem peraí. era naquela época da categoria de 14, 15 É porque, anos. assim, eu lembro que o último trabalho no Flamengo de feminino era Guilherme Voz, Ricardinho Sobral, Ricardo, um lourinho careca, e só.
e depois era Conceição a técnica e tal, até o Léo Silva Silva aqui está dizendo que era Ricardo Guilherme, é isso aí. Muito, Aham. pô, muito legal. E Mas aí não tava numa época boa, eu acho, questão de esporte, financeiramente, igual a gente sabe, né? Muitos clubes não hoje, têm esse apoio, na época também não tinha, então tinha toda essa dificuldade para sair com essa idade do norte para ir pro grande centro, questão financeira se torna complicado também, tu muda a tua vida toda, né? Aqui, 10, 15 claro, minutos eu chego em qualquer lugar. Lá no Rio de Janeiro é 2 horas, 3 horas para chegar na escola, é para chegar no verdade. treinamento, então toda essa adaptação. E a gente vê que hoje já tem muitos meninos e meninas daqui de Rondônia jogando fora, isso que é legal. A gente tem um pessoal muito bom daqui da região norte, acho que faltava mesmo questão de incentivo, né? Precisa ainda mais incentivo, que a gente tem um grupo muito grande de alunos aqui de basquetebol, muitas escolas, né? Muitos técnicos tem aqui na região norte. Agora falta mesmo conseguir. Acho que questão de campeonatos é que seria o ideal, né? Para poder estar vendo esses meninos. Que a maioria Poder rodar consegue ir mais, para fora. desenvolver, né? Consegue às vezes porque o pai leva, viaja, tenta fazer um Claro. teste, faz o menino ficar alguns meses lá treinando, aí o clube enxerga ele, gosta e ele fica. Porque A de gente lá no ver, nosso lá em grupo Rio, da São live Paulo, lá, ver. Uhum. sim. A gente lá no nosso grupo da live lá, alguém deu a sugestão de existir uma Copa Norte Sub-17, né? Que aí, ao mesmo tempo, o garoto de 14 ia conseguir pegar um banco ali, e 17 seria a idade que ia ser possível ter o maior número envolvido dentro da categoria de base, né? Porque aí o garoto de 17 dá, o de 14 muito bom dá. O 15 não dá para pegar os de 12 e também ia perder os de 17. O 19 não dá para pegar os de 15, ia ficar muito difícil. Então o 17 é uma idade ideal para se fosse criado alguma coisa a partir de confederação ou entre federações, né? Porque o Sul faz a Copa Sul entre as próprias federações. Eles organizam, tudo bem, são só Sim. 3 estados, mas a facilidade de viajar, tudo isso que eu estava entendendo, conversando com o Kelsey, com o Manielden, isso atrapalha um pouco a região norte, mas se tivesse algum incentivo, né, com voo, com passagens aéreas, para existir uma campeonato de seleções, mesmo que fosse regionalizado, ia ser uma coisa muito importante, porque, por exemplo, esse desenvolvimento que você falou que teve, jogando vários brasileiros, 2 por ano, né, um escolar e o outro de seleções, entre federações, no caso, nos Uhum. últimos, desde 2015 para cá, ninguém teve. Nenhuma criança teve essa oportunidade. Né? Aqui, Então, os jogos escolares, é a única chance que os meninos têm, né? O campeão de ir para fora, para estar jogando, né? Fora. sim, Então, o foco aqui fica muito envolvido mesmo no Joé, mas é um campeonato por ano, assim, de importância, né? De grande importância. É uma vez por ano. E a gente nem sabe como que vai ficar esse ano, né? Agora com esse isolamento, já atrasou todas as datas, não sei como é que vai ficar essa questão do escolar. Mas o campeonato mais importante aqui para a categoria de base são os escolares. Tanto é que ano passado eu estava numa escola particular, tinha iniciado, né? Tive que sair por questões do meu pai, de financeira também, mudanças de trabalho. Então acabei tendo que sair dessa escola. Mas a gente vê o interesse dos alunos, até quem não sabe nada de basquetebol, que quer entrar no time para jogar o escolar, que é o Joé aqui, né? Para jogar o escolar, mas terminou o escolar, os meninos somem. Até os que não jogam nada é de isso. basquete, não Ter querem, eles têm jogo, interesse ter daquela muvuca objetivo, de pô, ter daqui jogo, a... né? Claro, ter jogo, ter o objetivo, pô, vou treinar para daqui a 2 semanas, eu vou ter jogo, eu vou jogar contra o cara daquele colégio. Um campeonato, né, que seja mais extenso, distribuído durante o ano inteiro, mantém, primeiro no nível profissional, mantém todo mundo empregado, né, ganhando o seu dinheiro, e no nível escolar ou de clube, de categoria de base, mantém a motivação permanente. Estava falando com o Kelsey, com o Manielden, ele falou sobre a situação dos campeonatos terem uma semana, serem feitos em um final de semana. Então, a pessoa, o técnico, os atletas, eles se motivam para treinar ali até o campeonato. Acabou o campeonato, descansa, está de férias, dorme, porque
só vai ter treino depois, jogo, né? Depois em 6 meses, sei lá, em um ano. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que é assim distribuído, organizado os campeonatos aí em Rondônia. Tem muitas escolas do interior. Eu vi um time do interior que eu até vou falar depois quando a gente for falar sobre as pessoas do basquete de Rondônia, sobre o cara que levou o time dele para o CBC, que a gente sabe que é uma coisa cara, uma iniciativa muito legal. E é isso. Como que é organizado aí? Tem campeonato de clube ou de federação? Essas escolas são federadas? Como é que faz? Qual é a função da federação? Ela ajuda na escola? Porque, assim, no Rio e em São Paulo são campeonatos diferentes, que são os que eu conheço mais, né? A federação organiza o campeonato de clubes e uma liga escolar, uma federação escolar ou universitária organiza a de escola e de torneios universitários. Então, me explica aí. Tem muito equipe, não importa se é clube, se é escola, equipe no interior, muita equipe na capital. Fala um pouco dessa organização. Tem bastante equipes. Eu estava aqui para relembrar os nomes, né, dos técnicos aqui. Só daqui de Porto Velho tem uma média de 12 técnicos, só na capital. E o interior tem bastante, quase todos os interiores, né? Pode ser que eu esqueça de algum, mas a gente tem Cacoalde, Paraná, Vilhena. Vilhena é uma potência também agora com Vilhena os é meninos essa lá, cidade né? do É essa a cidade Silverlo. deles. É isso? Silverlow. Silverlow, Silverlo. Vocês porque só tem ele nome tem difícil. uma... Viu? Kelson Manielden, Caimã e Silverlo. Acho que Vamos que você vamos. escolheu pelos nomes, né? Vou pegar os nomes Bom, mais complicados na região norte. deve ter sido. Então, ele tá com um trabalho muito bom lá na Asbav, né? Porque ele tem um patrocínio muito forte. Então, essa questão do patrocínio, incentivo, não sei se tem incentivo, alguma lei de incentivo do esporte, se eles conseguiram isso, né? Eu não sei a fundo, mas ele tem um patrocínio muito bom, então ele consegue estar indo direto para campeonatos fora, em Rio, São Paulo, no Sul, o Campeonato Brasileiro, ele Então, o levou os caminho é esse meninos. mesmo. Recentemente ele fez peneira, até saiu um menino de Porto Velho, de interior, para fazer a peneira lá em Vilhena. Para vocês entenderem, Vilhena é o último município. É as 12 horas para chegar lá, né? É o mais distante aqui Desculpa, da assim, nossa é capital. o último para que lado? Mato Grosso, Mato Acre, Grosso. Bolívia, Mato Para Grosso, Mato tá? Grosso. Quase caindo lá em Mato Grosso já. Tanto é que eles Show. participam, vem muito menino de Mato Grosso para jogar também no time deles, né? Nas BAV de Vilhena. E é porque está muito próximo. A gente participa de muito campeonato em Mato Grosso também, ou em Cuiabá, ou no interior, que fica mais próximo ainda, né, de Vilhena. Mas aqui, em número de atletas, de três, na minha época, há 10, 15 anos atrás, na época de escolar, era muito forte aqui o basquetebol. Depois foi sumindo poucas equipes, e digamos de 4, 5 anos para cá, voltou novamente o boom do basquetebol, muitos mais times. Tem escolas, as escolas particulares aqui, tem em média 80, 100 meninos treinando basquetebol dentro de cada uma dessas escolas, né? Umas 3 escolas particulares aqui. Tem o Instituto Federal de Rondônia, que também, como eu faço a clínica de basquetebol, então eu acabo visitando algumas escolinhas. Eu até me surpreendi, tem bastante menino nesse Instituto Federal de Rondônia, que já é do estado essa, né? Só que assim, para o profissional se manter, né, o professor se manter só com escolha de basquetebol, é mais em escolas particulares mesmo. Então, alguns professores conseguem ainda Para aqui, poder conseguem viver disso, né? viver só disso. São poucos que conseguem. A grande maioria é por ação social, é porque gosta de basquetebol mesmo. Interior também Trabalha tem muito durante o dia isso. com alguma coisa e de noite dá um treininho ali para ser Isso. feliz. Ou é professor de educação física, às vezes do governo, da prefeitura, e aí tem essa escolinha à Tem a parte aula também de curricular, né? basquetebol. Aula curricular e depois faz o basquete. Isso, mas assim, poucos conseguem viver disso, né? Se eu pudesse viver só de basquetebol, também queria, mas é complicado. Isso aqui tem que ir plantando, quem sabe lá para frente a gente consegue ter um resultado Claro, desse. vocês têm um modelo aí do Silverlo que ele conseguiu um caminho. Eu acho que ninguém não é um segredo assim, mas ele conseguiu um caminho. Se ele conseguiu, todo mundo daí Tem também que, pode tem que conseguir, ter, né? tem que ter projeto, tem que montar Claro. uma associação, alguma coisa, ter um projeto forte e ir atrás dessas grandes empresas, que a gente sabe que tem apoio de empresas, né?
que podem estar patrocinando, que dão um valor anual, até mesmo incentivo da lei de incentivo ao esporte, né? Como eu participei numa clínica lá em Minas, era o Clube Olímpico, em Minas Gerais, lá eles têm o incentivo de lei do esporte. Então, a escolinha é gratuita porque eles ganham um valor anual para manter aquela escola, para manter lanche para os meninos, para ter fisioterapeuta, preparador físico, psicólogo, uniforme. Então, eles têm essa verba para poder manter o clube, que a gente sabe que não é fácil. Ainda mais na região norte, que o custo para ir para fora é muito alto. A gente sente isso no Master, né? Quando tem que viajar, a grana que tem que ser desembolsada para poder conseguir e jogar uma competição fora. A gente sente isso até hoje, né? Mesmo já na categoria Master. Mas a gente trabalha, faz campeonatos, faz projetos para arrecadar dinheiro, consegue patrocínio de um lado ou outro. O governo, dependendo da forma que chega, a gente consegue pelo governo também, tem que saber, né, onde buscar mesmo no governo, ter o projeto certinho, que pelo menos a questão de passagens o governo apoia sim. O governo tem apoiado bastante o esporte aqui no estado. Pode melhorar, né, mas a gente já tem dado um início agora. Mas já é muita coisa, já é muito bom. Já é muito bom mesmo. O clube que eu trabalho aqui, você falou sobre arrecadar grana, foi uma coisa que eu aprendi agora também, depois de 27, quase mais de 27 anos de basquete, 23 como técnico. Aqui eles conseguem, eles cobram bilheteria, não é R$ 50 a entrada, eles cobram 2, 5 da entrada dos pais nos jogos, né? E eles têm o direito, eles exploram o bar, a lanchonete do clube, enquanto está acontecendo o jogo daquela categoria, entendeu? É lógico que eles dividem a conta de luz da geladeira, do freezer, disso tudo, mas cada um faz a sua ação, eles fazem venda de frango, que aqui são muito carnívoros, né? Fazem churrasco, venda de frango, um monte de coisa que eles oferecem, que eles passam a semana inteira divulgando e promovendo, e muitas vezes as pessoas vão só pela comida, acabam sentando na arquibancada, e com isso pagam a bilheteria, pagam o ingresso. Aqui a galera é uma cidade menor. A gente usa muito essa questão da cantina, de lanche, a gente usa muito isso e ajuda bastante. Essa parte de montar uma cantina no campeonato. Então, às vezes a gente faz campeonato aqui, de fim de semana mesmo, entre a gente, chama alguns times aqui de fora, só por causa da cantina, para poder encher de gente lá que vai assistir, família vai assistir, para ganhar na cantina. Da realidade que eu vivi mais tempo no Rio de Janeiro, assim, e quando eu trabalhei em Porto Seguro, que era mais difícil, as meninas treinavam na terra, era, assim, muito emocionante mesmo. E os jogos eram sempre fora, né? Não tinha como receber uma equipe para jogar na terra, então tinha que jogar sempre na casa dos outros. Então, a realidade que eu tinha no Rio de Janeiro era sempre assim, o bar é do clube, mas as categorias, o basquete em si, no caso, cara, não tinha direito nenhum. Era alguma concessão, o cara arrendava aquele espaço ali no clube e explorava para tudo, para piscina, para o basquete. E aqui eu vi essa possibilidade de cada um gerir, tocar o espaço que pode gerar dinheiro para eles. E é com esse dinheiro que eles viajam, que eles fazem um monte de coisa, compram uniforme. Então é muito importante, até quando não tem jogo, eles às vezes fazem ações a gente está precisando ter uma viagem, então a gente vai fazer todo final de semana, a gente vai fazer alguma ação no bar do clube. Então isso tudo assim são ideias coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia, né? E que eu assim estou muito impressionado com esse tipo de coisa que é tão simples e a gente nunca conseguiu enxergar isso e pensar lá no Rio, na nossa realidade. Que talvez a galera que precise correr atrás tenha que se coçar para fazer de alguma forma. E é isso além das cantinas, a gente faz muitos sorteios, rifas, vende pela rede social, a gente quer a Cristal Rocha comprou uma das rifas lá, estando lá em São Paulo, comprou uma rifa aqui nossa para ajudar. Então a gente vê que essa motivação, esse grupo de basquetebol, até pela rede social mesmo, em outros estados, tenta ajudar, né? Eu também já ajudei meninas que estavam vendendo rifa lá no Espírito Santo, a gente compra também, né? Então, quando dá para estar ajudando. Teve uma pergunta aqui, perguntando se tem ginásio aqui, né, em Porto Velho. Tem um ginásio bom aqui, estava em reforma, só que é difícil o acesso dele, né? A conseguir fazer, até a clínica já tentei fazer lá, mas é complicado o acesso para o ginásio.
Até a questão da federação, até para eles é meio difícil eles estarem conseguindo um horário no ginásio, fica mais tempo parado, né? Os outros esportes, vê que a gente tem vôlei, basquete, tem futebol, tem tanto esporte, só tem um ginásio, que é o principal, e ele é muito bom para o nosso estado, o tamanho dele, né? Sim. Vamos aproveitar essa história do ginásio aí. Vocês têm um ginásio de uma figura daí do basquete, né? Que é no meio da floresta, é isso? Da floresta amazônica. É, na Canindé. É uma etnoambiental, né? É uma reserva que eles montaram lá. Então lá eles trabalham com apoio com o pessoal indígena mesmo. Tem alojamentos, tem a parte de alimentação, tem cozinha para quem quer passar, fazer um camping. Eu penso muito em um camping ali, ia ficar muito legal. Vai ficar 4, 5 dias lá, tem alojamento, tudo, cozinha. E a quadra, né, muito legal, tabela de acrílico, o piso dela é bem bacana. Com o nome da floresta amazônica com indígenas. Com indígenas. Na abertura, até participei dos jogos, né, quando inaugurou a quadra. Tem a foto lá, que é o nome do Pedrão Amorim, né? Que era o técnico ele faleceu, técnico do Dom Bosco, na época, e ele conseguiu ter essa homenagem em vida ainda, né? Ele aproveitou muito aquela quadra, fez muitos campeonatos, na abertura estavam lá os indígenas também, então eu acho que essa questão da cultura, até para as crianças, a categoria de base ter esse contato também com eles é importante, né? Porque faz parte da nossa história aqui de Rondônia também. E é uma quadra coberta, com arquibancada, é muito, muito legal. Que história muito legal sensacional. Assim. Eu fui perguntando para a galera daí, né, o que seriam. E aí me falaram do Pedrão, me falaram do Samuel, fora uns outros caras mais ligados à arbitragem que eu conheço. E essa história do ginásio na Canindé, vocês chamam de na Canindé, né? É Canindé, Canindé. É, no meio da floresta, é uns, acho que 30, 40 quilômetros daqui de Porto Velho, mas já pega, né? Quando a gente vai para a estrada ali, a gente já consegue ter esse acesso. Então é no meio da floresta mesmo, é bom que o calor daqui de Rondônia lá já fica mais fresquinho, né? Porque tá no meio da mata, então fica legal para jogar. Sensacional. Caimã, me fala o seguinte, você, assim, me chamou a atenção, a primeira vez que eu acho que eu te segui, fui ver quem é essa pessoa. Você estava fazendo clínicas aí, levando a Fernanda do Espírito Santo, o Diego de São Paulo, não é isso? De São Paulo, sim, eu gosto de mexer com... Aí. E assim, como eu também sou meio viciado em clínica, eu achei assim, uma ideia sensacional, porque eu conversava muito com o Kelso é meu amigo de muito tempo, eu conversava muito com o Kelso da gente tentar viabilizar uma forma de levar uma clínica para lá e até hoje a gente não conseguiu. Então, pô, você... organizar isso, primeiro queria te dar os parabéns e assim, queria saber de onde saiu essa ideia, quais foram os resultados que vocês tiveram aí, o que isso representa de desenvolvimento e de a parte do gostar da criança, né? Que assim, o Davi Pelosini lá da UOS, ele fala sobre o gostar, comprometer e profissionalizar. Eu adorei essas 3 etapas assim, que para mim é exatamente como eu penso. Eu acho que tem que conseguir fazer a criança gostar, porque a criança de 20 anos atrás é totalmente diferente da criança que a gente encontra hoje, né? Com a tecnologia, com o celular, com a dificuldade de brincar na rua. Então, a cabeça dessa criança é totalmente diferente. Então, é difícil, criança que nunca jogou, que não pratica esporte, que às vezes não tem incentivo dos pais, que os próprios pais não praticam esporte, é difícil levar essa criança para a quadra. Mas se tu consegue fazer isso, colocar essa criança para iniciar o treinamento, depois que ela pegar gosto pelo basquetebol, ela não larga mais. Fica igual a gente, né? Até no Master aí, correndo atrás de bola, querendo jogar ainda depois de velho, né? Mas depois que gosta, Bocardi, não sai mais. O Valdir Bocardi, ele falava que o basquete é um vírus, que depois que pega, nunca mais. É, depois que pega. Só que aí tem essa dificuldade do início. Mas ali, sim, menos de um ano, a gente consegue fazer aí uma equipe para estar iniciando o treinamento, sim, né? Esse gostar, mas é o principal, né? E aí, como é que foi essa então, a clínica? Então, eu sempre gostei dessa parte de cursos. Eu já sou formada em nutrição, né? Antes, há 13 anos, já sou nutricionista. Sempre joguei basquete, mas eu quis meio no contra, né? Não quis fazer logo educação física. Me apaixonei pela área da nutrição.
É, me apaixonei pela área da nutrição, gosto muito, trabalho também nessa área, depois que eu fui fazer a graduação em educação física. E sempre acompanhei redes sociais, os profissionais de fora, a gente acompanha muito o pessoal de Rio, São Paulo, por a gente ter essa distância aqui, a gente às vezes tenta fazer um curso fora, né? O custo é alto, questão de passagem, alimentação, hospedagem, o valor do curso, mas sempre estava acompanhando e aí eu conheci a Cristal Rocha pelas redes, pelos vídeos, né? Em 2016 ela foi a primeira que a gente trouxe. Então foi numa escola particular aqui, né? Junto com o professor Ayrton do Classe A, então a gente trouxe a Cristal Rocha e aplicou essa clínica lá dentro da equipe dele, da escola dele. E aí, em 2017, eu fui para Minas Gerais, o Ayrton foi junto, e lá eu conheci a Fernanda e o Diego, foi numa clínica de um coach dos Estados Unidos, que veio aqui no Olímpico, no Clube Olímpico. Ele deu uma clínica em 2017, nas férias, né, em janeiro, e a gente participou dessa clínica muito boa. E aí eu conheci esses outros dois, né, a Fernanda e o Diego. Eu já conhecia a Fernanda das redes sociais, já. Eu acho que quando a gente vê mulher trabalhando na área do esporte, a gente vê a dificuldade de ter a figura feminina, ainda mais no basquetebol, né, que é voltado mais para o masculino mesmo. A gente tem essa dificuldade de conseguir espaço. E ela abraça muito isso, abraça muito os times femininos, a mulher na beira de quadra também, treinamento. Então eu já era fã dela já pelas redes sociais, pude conhecer pessoalmente. E o Diego, porque ele tem o área restritiva, né? Tem uma página que fala de basquetebol, tem um site. E agora tem um outro, né? Tecnicamente falando, acho que é isso. Eu acho que é ele, né? Dele? Do Diego também? Ele é o nerd do basquetebol. Ele é o nerd, fez mestrado em basquetebol. Acho que é um dos únicos com mestrado na área de basquetebol. Não sei se tem outro, né? Mas ele mesmo já se intitula como nerd. Então, depois dessa clínica, a gente conversou, bateu papo com eles. A Cristal também estava nessa clínica, ela já tinha vindo aqui em Rondônia. A gente encontrou ela em 2017 novamente. E aí, em 2018, a gente fez a segunda clínica, que foi com a Fernanda, do Espírito Santo, o Diego de São Paulo, e o Fernando Godoy, que sempre jogou da minha época de basquetebol, aqui do interior, né, de Itapuã. Ele estava morando em São Paulo, acho que foi uns 2 anos, 1 ano, 2 anos. Não sei se ele voltou agora para Rondônia, mas também é do basquetebol e personal em academia. Gosta de trabalhos com crianças, nessa parte de desenvolvimento infantil, na educação física em geral, ele trabalha muito. Então eu trouxe ele para trabalhar o treinamento funcional no basquetebol. Como é que eu posso colocar o treino funcional com crianças, trabalhar força, explosão, os testes físicos. Então foi mais para esse lado que o Fernando participou da clínica. Então foram 3 dias de clínicas, um dia com o Fernando, um dia com a Fernanda e outro dia com o Diego, né? O último dia foi com o Diego, mais com a parte tática. E a então foi bem legal. E a resposta da molecada? Quantas crianças, que idades? Então, a gente pegou a faixa etária, acho que começou de 12 a 16, 17 anos, essa faixa. O legal é dividir por idades, né? Pegar os menores, fazer uma clínica só com os menores, mas a gente não consegue trazer um profissional para ficar muitos dias aqui, porque também tem um custo para a gente tem que ir atrás de patrocínio, a gente cobra a inscrição porque é uma forma de estar bancando todo o custo, porque eles ganham lanches, água, ganham camisa, os professores de educação física e técnicos participam. Dos pais também. Tem que pagar mesmo. Isso. Então, a adesão nessa primeira, assim, na hora eu fiquei meio desesperada, né? Porque um pouco antes, uns 2 dias antes, pensando que não ia conseguir, né? Então, eu ficava louca, indo atrás dos técnicos, as crianças não sabiam nem essa nomenclatura clínica, mas o que é clínica? É exame, é hospital? Que relaciona a clínica. Isso aí. Relaciona a clínica mais para essa parte, né? Clínica é o quê? Atendimento clínico, hospital, o que é clínica de basquete? Então, a gente teve que fazer todo esse trabalho de mostrar que lá fora, a gente vê nos outros estados, todo fim de semana tem clínica. A Cristal Rocha, todo fim de semana, dá uma clínica em algum lugar, no SESI, SESC, São Paulo, Rio. Então, é muito comum para os grandes centros. Para cá, não era tão comum. Então, a gente trouxe essa primeira, teve dificuldade, mas teve uma adesão boa nos 3 dias. Acho que teve uma média de 50, 60 alunos aí nessa clínica, né? Deu para pagar os custos só, a gente não acaba não ganhando nada com isso, trabalha aí antes, durante e depois, rala pra caramba, mas pelo menos a gente não tirou do bolso, né? Conseguiu. Era realizar, vocês realizaram, não era botar dinheiro no bolso.
Isso, aí Parabéns. conseguiu bancar os custos, passagem, tudo, consegue patrocínio de hospedagem, de restaurante, uma coisinha ou outra. Às vezes patrocínio de serviços é mais fácil do que patrocínio em dinheiro. E aí a gente conseguiu realizar. E no ano seguinte, em 2019, né? No ano passado, a gente conseguiu trazer de novo a Fernanda e Diego. Aí eu estava junto com uma equipe de marketing aqui da Patrícia, que é uma atleta também do Master, né? Então ela já estava trabalhando junto comigo. Então foi importante essa participação deles também para estar me ajudando nas vendas, na visita nas escolas. E a gente conseguiu uma média de 80 crianças no total. Só que a gente dividia a clínica em masculino e feminino. As duas vezes a gente fez isso. De manhã era só as meninas e de tarde era só os meninos. E aí eles iam, né? Os 3 dias, 2 dias, pela manhã só feminino e à tarde só masculino. Eles não ficavam o dia todo e a gente não misturava. Até para a gente poder ter uma conversa diferente. A Fernanda gosta muito desse bate-papo com as meninas também, incentivar as meninas. As meninas aqui adoraram a Fernanda, né? O Diego também, É são uma bem astral. animada a conversa deles. Aí, como eles já conheciam os dois, já conheciam a questão de clínica, eles já ficavam cobrando a gente, né? Em 2019, já no começo do ano, e aí, vai ter clínica esse ano? Vai ter clínica? Esse ano já estavam cobrando, né? Eu acho que esse ano já vai ficar meio complicado a gente estar realizando, mas a gente pode estar planejando para o ano que vem estar fazendo outra clínica e trazer outros profissionais de fora, né? Quem sabe o Marcelo não vem aqui também, Opa! em Porto Mas Velho. calma aí, até Foz do Iguaçu eu vou fácil. Eu sei que a passagem daqui é cara, mas até Foz do Iguaçu eu vou fácil. Vou mesmo. Pois Cara, é. seria um sonho assim conhecer esse ginásio aí, pô, no meio da selva. Nunca ouvi falar, cara. Nunca ouvi falar desse É, ginásio, entendeu? É a isso que eu gente digo. até queria nessa Essa minha última clínica. viagem, todos esses sentidos agora, tá me proporcionando conhecer esse tipo de coisa, ter esse tipo de curiosidade, entendeu? Sim, sim. Esse ginásio Nessa última do clínica eu Canindé tinha aí, entendeu? cogitado a gente tentar fazer lá na Canindé, né? Só que aí tem a questão do transporte, teria que ficar lá e ter uma conversa, uma logística com os Ué? pais por causa dessa distância, mas ia ser muito bacana. Fica um fim de semana, as E crianças dormem lá, você tem falou 30 alojamento. quilômetros. 30 quilômetros de estrada ruim, é difícil, demora. Na estrada de chão, pega uma boa parte de estrada de chão. Porque daqui do centro para BR E é aí, bem se pertinho, chover, 10 fica minutinhos. preso, aquelas coisas, né? É, aí tem É, tinha que dar lama, um vai jeito de escorregar, é ficar uma lá mesmo. aventura, Tem né? que dar Mais um jeito subida, de umas ficar lá mesmo. descidas. Mas lá tem espaço para Faz dar para parte. planejar, fazer o número fechado de inscrições. E aí o que eu vejo, assim, o número de alunos que a gente tem aqui, quando realiza uma clínica, é o que deixa a gente triste quando vai colocar, né, algum evento desse, é que era para em 2, 3 dias fechar o número de vagas. E às vezes eu fico próximo do dia acontecer, né, a clínica, e ainda não tem quase meninos inscritos. Tem que ficar, vamos participar, profissional de fora, ó, a importância. Para os técnicos, eu vejo que é muito importante, porque vem uma cabeça de fora, por mais experiência que a gente tem no basquete, sempre a gente está aprendendo, né? Então, um profissional de fora É. trazendo novidades de Rio, São Paulo, de grandes centros. A Fernanda viaja para fora do Brasil, ela está no NBA School, então eles têm os treinamentos lá específicos para os treinadores. Então, ver a mentalidade dela, o que ela pode passar, até os técnicos já de muitos anos aqui iria aprender alguma coisa, seria interessante, né? E para os alunos, que às vezes só tem aquele técnico, igual eu comentei, né, na minha época de seleção, a importância que teve de passar por outros Ideias técnicos. A diferentes, gente né? tem aquele que é o nosso pai, Diversificar. né, que criou, mas a gente tem que passar Claro. por outras experiências também, né, conhecer outros tipos de treinamento, outras metodologias. Às vezes a gente não concorda muito com essa, mas não tem a metodologia certa. Cada um vai trabalhar na sua forma, tanto no treino como na quadra, né, na hora do jogo. Sim. Você fala muito sobre o basquete master, assim. Eu acho o master um espelho muito importante para motivar as crianças, os mais jovens, a praticarem. Eu, por exemplo, eu comecei no basquete, meu pai nunca jogou, minha mãe nunca jogou, mas o meu pai era amigo do Sérgio Mourão, que era irmão de Ludmila Mourão, que era casada com Valdir Bocardo. Então, eu convivia com esses caras assim na praia, em aniversários, isso tudo assim, e eu queria ser grande igual a eles, porque eu nunca tinha visto nem eles jogando. Então, assim, minha primeira vontade de jogar basquete era porque eu queria ser grande igual a eles. Não tenho 1,70 m, não mudou nada. Minha vontade nesse Não deu caso muito não mudou certo. nada, mas não adiantou nada, mas
foi o que me deu vontade. Aí depois que eu fui, daí meu pai me levou num jogo para ver um pouco, e assim ali dali eu me apaixonei. Então, assim, e depois, mais começando já como atleta e mais velho, eu vi esses caras jogando lá no Combinado Copacabana, o Grego, que era presidente da confederação na época, que política à parte teve uma carreira como jogador importante. Então eu vi esses caras jogando Almir, e isso tudo me dava vontade de treinar e ser bom que nem eles, entendeu? Fala um pouco sobre esse movimento Master, a experiência que vocês tiveram ano passado, esse ano, não, foi ano passado, Foi ano passado, no brasileiro. Torneio Master. Fala um pouco pra gente aí, porque esse espelho é muito importante, principalmente para as meninas, que você falou do basquete feminino, que é mais difícil de fazer do que o masculino. O feminino sempre é mais difícil, né? A gente vê o nível mais baixo também do feminino, né? A qualidade, a gente vê que os meninos parece que aprendem mais rápido, já rapidinho já estão jogando fera aí já no basquete. O feminino a gente tem essa dificuldade de evolução e dificuldade de segurar essas meninas para estar treinando. Sendo que nesses últimos anos as escolas até têm um número bem alto assim de meninas no basquetebol. E a gente tem 2 meninas que jogam fora, jogam profissional de 16 anos, acho que elas estão na faixa de 16 anos as duas, e elas já jogam em times fora também. Então a gente vê que está começando a encaminhar de novo o feminino. E o Master a gente começou, acho que tem uns 3, 4 anos. Não foi comigo, né? São meninas de 40, 45, 50 mais aqui. Tem as meninas de até 45, 50 anos nessa faixa. O masculino Master tem bastante aqui, né? Eu não sei quantos times, mas o masculino até tem mais a facilidade, né? Do que o feminino, eu acho, que para ir para a quadra. Porque a mulher, às vezes, tem filho, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa, questão do trabalho. Então, ela ainda tem essa logística da dificuldade de estar indo treinar. Então, elas normalmente abandonam. Já o masculino tem essa facilidade de estar podendo ir mais para os treinos. Então, os meninos têm vários times massa, tem campeonato aqui forte, eles jogam até no campo e dá trabalho para os meninos adultos também. Cara, o masculino tem algumas vantagens. A NBA demora o ano inteiro, a WNBA demora 2 meses. O NBB demora 6 meses, 7 meses, 8 meses. A LBF demora 3 meses. Então, eu acho que, a gente vê pela própria Olimpíada, né? O Mundial, 32 equipes de masculino e 16 feminina, 8 de feminina. Feminina sempre tem um número menor. E aí o Master vai treinar e tem que levar o filho junto, né? Leva o filho junto. Eu convivo com isso. Minha mulher joga, ela jogou LBF ano passado, está jogando profissionalmente aqui na Argentina. E assim, o momento dela com 2 filhos, né? Quando ela tem que treinar, e é uma de 2... tem que ter o apoio do marido, né? Junto. Eu tenho que ficar com uma debaixo do braço, o outro está correndo pela arquibancada, rapaz, sai daí e tal. É muito complicado mesmo. E eu acho brilhante, assim, todas as iniciativas que fomentam o feminino, assim, eu acho. Então, o Master começou com as meninas, vamos jogar basquete, porque eram meninas que jogaram na época de adolescentes, nos escolares, né, na época delas, foi bem antes da minha, e aí resolveram bater uma pelada. E nisso é sempre lá na Escola Barão, né, que algumas se encontraram, porque algumas foram alunas do Samuel também, né, que a casa dele foi o Barão dos Solimões. E aí elas começaram a se encontrar para jogar coletivo, a brincar fim de semana e começaram vamos juntar, vamos treinar mais vezes na semana, vamos botar uns horários fixos. Aí o Samuel, vamos, mas a Caimão vai me ajudar. Então eu estava ajudando ele junto, né, na parte física, na parte de fundamentos, preparo físico, eu ajudava ele fazia mais a parte tática em quadra mesmo, né? E aí o restante do treino eu assumia mais com as meninas. E aqui de feminino a gente tem 3 equipes master. Na verdade eram 2, né? E uma outra, a outra equipe tem duas categorias, de duas faixas etárias. A nossa, a gente coloca uma equipe só. A gente participou de competições. A primeira vez que Rondônia participou foi no 35 mais. Aí eu fui só como auxiliar técnica e joguei pela equipe de Goiás nesse ano, né? Porque não tinha minha categoria, que a minha categoria é 30. Então eu participei só na comissão técnica junto com o Samuel. E joguei 2 anos o Master pela equipe de Goiás, lá com o Santiago, com as meninas, com a Fernanda, né? O Santiago de técnico. Santiago vai ser o cara de Goiás.
Dois anos eu participei com elas, em João Pessoa e em Espírito Santo, no brasileiro, no Master que teve em Espírito Santo. E nesse de Espírito Santo, Rondônia foi pela primeira vez com 35 mais, com as meninas. E no ano passado, no Rio de Janeiro, a gente conseguiu fazer a nossa categoria 30 mais. Então, algumas meninas, mesmo acima de 35 anos, a gente tinha umas 2, 3 na nossa equipe, elas desceram categoria para poder participar desse 30 mais. Tinha até uma atleta, né, do Rio de Janeiro junto no nosso time, a Karina, né? Ela tem um agente bom, ela tem um agente bom. Né? Então, aí a gente conseguiu participar nesse do Rio de Janeiro e a gente ficou em segundo lugar, né? Perdeu a final por pouco, né? O basquetebol não tem uma regra certa, né? Falta 10 segundos e tudo muda. Isso, da Carol. Eu joguei com a Carol, a Carolzinha é a árbitra, né? A Carolzinha é a árbitra, né? Ela até estava aqui agora. Aí eu joguei com a Carol, a pivô. Eu joguei com a Carol, a pivô delas, lá em Maringá, quando eu fui jogar a Taça Paraná com as meninas de Maringá, na ADRM deles. A gente jogou, acho que em Foz do Iguaçu, que sempre tem, o Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, sempre tem o campeonato lá deles. Eu participei já desse campeonato. A gente ficou em segundo lugar também lá, né? O time da casa com a Alessandra, normalmente sempre elas estão ganhando lá os campeonatos, tá levando a Alessandra. E o legal desse Master é que a gente encontra esse pessoal que era de seleção brasileira, às vezes a gente era fã, né, que jogava, assistia na TV. Então no masculino tem muitos lá, o Rato a gente encontra por lá dos meninos também. No feminino tem a Alessandra, a Marta Sobral. Então é legal ter esse contato. A Carla, né, do LBF de Campinas também Carla sempre tá jogando, sempre tá jogando o Márcio lá, a gente encontra as meninas. Então essa interação é muito legal. E isso motiva muito. Alfredo jogou comigo lá no Botafogo. Isso motiva muito o Master, porque mesmo sendo Master, às vezes se a gente fica só treinando aqui em Rondônia muitas querem treinar por questão de qualidade de vida, mas tu tá num esporte que é de competição, que é um esporte coletivo, tu não quer ficar só treinando, tu quer jogo. Tu quer jogar, e quando vai para um campeonato fora desse, um brasileiro, uma Copa Norte-Nordeste, que tem também, né? Agora o Master, todo mês tem algum campeonato aí, Master, acontecendo pelo Brasil. Se for participar de um desses, tu não quer parar mais. É interessante isso, né? Essa volta aí do pessoal. E como espelho para a garotada também é muito importante. Caimã. Sim, a gente treina com as meninas do Barão, às vezes a gente faz coletivo com as meninas, com os meninos, com o masculino lá, que era do time do Samuel, né? O Sub-15, Sub-17. A gente bate bola com eles também, junto com o Márcia, e é bem legal essa interação com eles. É isso que eu queria falar agora. Samuel, Pedrão, as pessoas do basquetebol de Rondônia. Fala do nome de todo mundo, dos lugares. Então a gente perdeu os dois ícones, né? Os dois ícones aí, um dos mais antigos, que abraçaram mesmo basquetebol por muitos anos. Falava pro Samuel, né, que ele fundou o basquetebol aqui no estado, né? Eu não sei quem começou, mas eu acho que ele estava por ali junto, no início do basquetebol aqui no nosso estado. Foi ele que iniciou, e os dois abraçavam muito isso. E a gente vê, agora tem uma leva aí de técnicos, né, uma média de 12, 15 técnicos só na capital, falando só de capital, que tá levando esse basquetebol também. Pensando muito em categoria de base e pensando muito em escolar. Eu acho que a gente tem que abrir esse leque. Foi uma das perguntas que eu tinha colocado no Instagram. O Samuel, no enterro dele, teve uma procissão atrás, não foi isso? Foi uma galera, todo mundo uniformizado. Foi, os meninos do time dele. De basquetebol e correndo atrás dele. Aquilo ali... E cantando o hino, né, do time. Os meninos do Barão, lá da escola do Barão. Foi muito legal. Mas ele levava muito isso, ele não era só um técnico de basquete, né? Ele era um paizão para os meninos, ele cobrava dos meninos as coisas, tinha que andar na linha, ia na casa deles, conversava com o pai, levava para a igreja, falava muito de Deus, né, com os meninos. Então toda essa relação dele, não só de técnico, chegar na quadra da treino e ir embora, toda essa relação que ele tinha com os meninos era importante, né? Então, aí... Total. Então, fora os dois, né, que são dos mais... que tinha mais tempo aqui no basquetebol, um dos mais antigos também é o Heitor, que é onde eu treinei, né? Que um dos meninos, não sei se foi o Kelson, que citou também, né? Elogiou lá a questão do treinamento do Heitor,
estuda muito mesmo também do basquetebol. Ele tem na Escola Tiradentes, ele está novamente, dá treino em uma igreja. A gente tem uma igreja aqui que tem um estacionamento, acho que dá umas 2, 3 quadras, né? Fizeram estacionamento. Eles, mas vão fazer só estacionamento, vamos pintar umas quadras aqui, para quando não tiver evento, não tiver utilizando como estacionamento, também utilizar como quadra. E tem uma quadra muito boa, coberta, tabela de acrílico, de basquete, é uma de basquete e 2 de tênis de quadra. Então eles fizeram essas quadras para serem utilizadas também pela comunidade. Então ele dá treinamento lá, o Paulo, que é da nova geração de técnicos, foi atleta, jogou fora também, não sei as equipes, mas eu já vi que ele jogou em São Paulo também, né? E ele mora aqui, foi aluno também do Heitor, e hoje ele também dá treino lá nessa igreja junto com o Heitor. E a gente tem as escolas particulares, tem o Ayrton no Classe A, o Dom Bosco hoje é o Francisquinho e o Cleito, que já estavam acompanhando o Pedrão, né, junto em treinamento, já estava junto com ele, então eles assumiram a escola do Dom Bosco. A gente tem o professor Speck também, na Marcelo Cândido, que já é uma escola mais da periferia, lá para o bairro Ulisses, né? E aí ele dá um treinamento, tem um pouco mais de dificuldade também com os meninos, até para vir para o centro para jogar, então ele dá todo esse apoio. Eu acredito que lá é a escolinha gratuita também, né, nesse bairro. E a prefeitura que tem o projeto Talentos do Futuro na prefeitura, que é de vários esportes, não é só basquete, né? Tem basquete, vôlei, futsal, que é para as periferias, onde eles conseguem ter quadra da prefeitura, eles abrem alguma escolinha. E o Heitor participa de uma dessas, que é lá na Praça Céu, que chama aqui, que os alunos treinam basquetebol. Também tem uma média de 50, 80 meninos lá, tem meninos jogando basquete descalço mesmo, e a gente tem esse apoio, esse projeto aí que iniciou pela prefeitura já tem alguns anos. E numa escola aqui do bairro Quadro de Janeiro também tem o basquetebol, né? Dentro da escola do Quadro de Janeiro, que também é desse Talento do Futuro. Então tem esse apoio pela prefeitura, a gente tem. No interior também. No interior Cacoal tem escolinhas que é para as crianças, gratuita mesmo, pela prefeitura que banca. Normalmente essas escolinhas, a prefeitura dá uniforme, ainda dá lanche, então a criança vai também porque tem o lanche, às vezes ela não tem isso em casa, mas ela vai treinar, ela sai da rua e ela ainda tem alimentação. Então isso eles conseguem. E aí, em termos de Paraná, Cacoal, tem isso. Esses 2 municípios eu sei que tem. Não sei se algum outro interior também tem esse apoio de prefeitura. Mas times de basquete a gente tem. Tem em Cojubim, o outro interior aqui, que é o professor Leandro, ele até participou das 2 clínicas que a gente fez. Achei muito legal isso, o interesse de vir pessoal do interior para a nossa clínica aqui na capital, que se torna mais perto, né? Para eles também. Ele participou das 2 clínicas e o time feminino dele é muito bom de basquete. Em 2, 3 anos, a evolução que teve aqui, estão ganhando o campeonato até do pessoal da capital aí, consegue ganhar jogo o pessoal da capital. Então a gente vê essa evolução do basquete, mas a gente precisava de mais do que isso, porque quando vai comparar num campeonato lá fora com Rio e São Paulo, a gente vê a dificuldade, a falta técnica, a falta que a gente tem de ter um resultado, né, num campeonato lá fora. Talvez falta de jogo, porque treino até que eles têm. Talvez a falta de jogos, de campeonatos, é o que prejudica. Vou te falar uma coisa que eu estava pensando exatamente quando você estava falando a quantidade de basquete que tem aí. Vou te falar do fundo do meu coração. Hoje, no Rio de Janeiro, que eu conheço muito bem, é capaz de Rondônia ter mais praticantes. Tem muito. E o que falta, acho que também é a união. A união técnico, isso aí. A união entre os técnicos. Tem muita competição entre um e outro. Porque gosta, não gosta, quem quer ser melhor, quem quer ganhar isso, aquilo. Mas eu acho que falta mais mesmo é a união. Igual todos os outros também já falaram, né? A gente encontra isso em outros estados também. Mas assim, é isso que eu fico revoltada. Eu abro clínicas, 2 clínicas que eu fiz com a Fernanda, o Diego, eu abri para todo mundo. Fiz em um local neutro para não dizer que era escola X ou X que estava fazendo. Não era ninguém. Eu não era de nenhuma escola, né? Quando eu fiz as clínicas, não tinha vínculo com nenhuma escola. Fiz lá no SESI, que totalmente neutro, para justamente todas as escolas participarem. E se todas participassem, eu não ia ter espaço, eu não ia ter horário, porque tem muito menino, vai dar mais de 1000 meninos que joga basquete aqui. E aí a gente vai ver uma inscrição numa clínica entre 70 e 80 só.
muito baixo o número de meninos que procuram a clínica, que vão atrás, né, da clínica, só que a gente sabe que o aluno vai procurar a clínica se o professor falar. Se o professor não falar, são poucos que têm essa iniciativa de por conta própria. O professor tem que incentivar e falar, ó, é importante, é legal, participa lá, eu vou estar lá junto. Sobre essa questão que você falou aí de união dos técnicos, assim, minha opinião, tá? Eu fui técnico, eu fui árbitro, eu fui jogador. Quem sabe, assim, aí eu infartei ano passado, eu não sei quanto de energia, ainda ano passado foi um ano muito difícil para eu continuar dando treino e direto do jeito que eu gostava, com a intensidade que eu gostava e tal. Consegui levar até o final do campeonato, mas foi muito, assim, difícil. Talvez, que não seja tão recente do infarto, eu tenha mais tempo de me recuperar, talvez saindo dessa quarentena que eu estava andando, eu consiga ficar melhor fisicamente, mas talvez um dia eu salte para ser dirigente. É uma ideia, assim, é um projeto. Então, você quer ver? Vem cá, ó. Isso aqui é meu filho Miguel. O Miguel. Ô, quando você for vir aqui em Porto Velho, tem que trazer o Miguel, hein? Você vê ele treinar, né? Ele tem que participar da clínica aqui, vai ter que jogar junto. Voltando ao assunto, assim, é uma coisa que o basquete para mim se tornou uma coisa só. Antes eu tinha meio que uma guerra com os árbitros, porque eu era eu fui um técnico muito indisciplinado, assim, de ficar cobrando o tempo inteiro. Eu fui criado num clube que era tiro, porrada e bomba, que tinha um monte de coisa que educou a gente da maneira certa, mas um monte que educou a gente da maneira errada. Então eu sou um cara muito agressivo, assim, em alguns sentidos até ruins. O basquete é uma coisa só, cara. Eu sou a favor, mais do que nunca, hoje em dia, do basquete plural. Eu acho que, eu sou técnico de feminino, eu sou técnico de master, o árbitro, não sei o quê. O dia que e a evolução é nossa, né? Ainda mais a gente aqui no norte, já é tão difícil. Todo mundo junto, remando para o mesmo lado, a gente cresce. Eu acho que... E eu já fui tanto de remar contra que hoje em dia eu fico tão triste tentando juntar as coisas de novo. Entendeu? Eu tento fazer isso mesmo, né? Essa união eu acho importante. Tento não ter risco com nenhum deles. Faço a clínica aberta para todos, ninguém é proibido de participar de nenhuma clínica, mas a gente sabe da dificuldade dessa adesão, né, deles. Caima, olha só, a gente deve ter mais uns 5, 6 minutos. Eu queria rapidinho de você, só para a gente fazer uma brincadeirinha aqui, um time do NBB que você gosta de ver e por quê? Do NBB, o Cearense, gosto muito do jogo deles, o Flamengo também, do NBB. Não sou tanto de acompanhar os jogos, não. NBB, NBA, acompanho mais mesmo em redes sociais, correria do dia a dia, manhã, tarde, noite, para cima e para baixo. A gente acaba vendo as coisas, as notícias, jogos, treinamentos, tudo mais por rede social. Mas eu gosto muito do jogo desses dois, Flamengo e o Cearense, né? O Cearense tá uma potência, né? Eu gosto da disposição do time lá do Daniel, eu gosto muito. E aí agora com a minha pergunta final, e depois você fala o que você quiser aí até estourar o tempo da live. Um sonho, se você esfregou a lâmpada lá, saiu o gênio e falou, faz um pedido aí, qual pedido você faria para o basquete de Rondônia, para o basquete brasileiro? Abre o seu coração aí para nós. Então, o basquete eu vejo que a gente tem muito técnico aqui em Rondônia, interior, até eu assisti os outros dois, né? Eu vi que a gente até que tá bem na região norte. Muito bem. Precisa crescer, se a gente quisesse comparar a Rio e São Paulo, a ter time profissional, por que não ter um time que banque, que tenha salário e que possa jogar um NBB, uma LBF daqui também? Do Silverlo aí é um exemplo a ser seguido. Sim. E é lá do interior, para ver como que ele conseguiu. Mas a gente tem planos aqui, tem projetos para estar crescendo, né? A gente vai ter um projeto aí com categoria de base. Eu, junto com algumas meninas do Márcia também, a gente tem esse projeto de crescimento. Quem sabe daqui a alguns anos a gente consegue estar participando de campeonatos fora. Mas eu acho que o único desejo, a gente já tem técnico, e já tem os alunos, a gente tem esse corpo bom, feminino, está crescendo bastante, a gente tem essa categoria de base forte. Eu acho que é só a união mesmo entre os técnicos e federação, tudo junto. Não adianta cada um puxar a corda para um lado, porque todo mundo vai sair prejudicado, porque ninguém consegue fazer nada sozinho, né? A gente tenta, eu vejo pela clínica uma coisa que é para ser simples, a dificuldade que é
para fazer, imagina fazer um grande campeonato, um grande evento em nível nacional, nível de região norte, porque a gente não faz no ginásio aqui, traz os times profissionais lá de fora, Rio, São Paulo do Sul, faz um grande campeonato aqui, que há Lá muitos no anos a Canindé, gente lá não na tem. Canindé. Lá na Canindé, ó, podia Lá fazer que lá na tem que Canindé. jogar. Quando eu era Fazer um criança, que a brasileiro de gente seleções lá. quando eu era criança, que eu acho que a gente assistiu um jogo de profissionais de fora, que veio de fora, para jogar aqui no ginásio. Até então, já tem muitos anos, a gente não vê isso. O espelho que eles têm é só o Master e quando a gente consegue trazer uma clínica. O governo, ano passado, trouxe o Dante, né, para fazer uma clínica para os professores de educação física. Foi só para os professores, mas já O veio o Dante é Dante. O Barbosa sensacional. veio várias vezes aqui, há anos atrás, né? Ele chegou a vir umas 3, 4 vezes, ele é muito amigo do Edilson, então ele veio algumas vezes aqui, mas eu acho que dá para fazer um evento grande pelo menos umas 2 vezes no ano, porque o nível de jogo que Rio São Paulo tem, a gente não tem aqui, então acho que isso que falta, acho que essa união, unir força até para conseguir patrocínio, conseguir estrutura para o basquetebol crescer, porque gente para jogar e para dar treino a gente tem, né? Agora falta mesmo essa união e parar de querer cada um puxar para o seu lado, né? Você tem toda a razão. Você falou no nome do Edilson aí, assim, eu tenho o Edilson como um amigo, mas vamos deixar bem claro, assim, eu fui árbitro dele nos jogos escolares, que ele é o coordenador geral da modalidade, e aí trabalhei com o Christian, que é daí, com o Vado, com o Alex, e assim, são Tem o pessoas muito Robson. O legais. Robson também. Conhece o Robson? Ele Não, também é eu fui árbitro a um da. só, eu apitei pouco tempo, eu Ah, fui a um tá. só. E aí Ele, tava ele há Christian, muitos Vado, anos Alex. atrás, aí ele deu uma parada, né? Depois, talvez você não, acho que não pegou também o Robson, que ele E era eu um tive dos uma técnicos impressão, mais antigos. muito boa, assim, principalmente do Edilson. É claro que você coordenar uma modalidade de uma semana é diferente de você ser presidente de uma federação tanto tempo que ele é. E talvez, mas assim, pelo pouco que eu conheci, ele acho que ele consegue ouvir, talvez, ver essa live um dia ou outro e pensar, refletir e começar a ajudar mais, principalmente nessa questão das clínicas e dos A campeonatos. gente tem tudo, né, para evoluir Caimão, esse provavelmente basquetebol. 2 minutos. Queria te agradecer. Muito obrigado por esse papo sensacional sobre o basquete de Rondônia. E vai aí, ó, canta uma música, faz um poema, faz uma Cantar uma jogada aí pra música, gente ver. a batatinha Vambora, desliga, cantar música tem mais aqui. uns 2 minutos aí. Faz suas Então, considerações finais. Não, a consideração é mais essa questão mesmo de incentivo. Eu acho que tem que ter mais clínicas e cursos para os professores, né? Para o incentivo do professor, que a gente pensa no incentivo só do atleta, mas a gente tem que pensar o psicológico também desse professor que está aqui na região norte, né? Eu acho que ter cursos, conseguir uma forma de mandar o profissional para fora para fazer cursos, conhecer outros professores. A gente volta num gás quando vai para fora num curso desse, né? Que volta querendo mudar o mundo, né? Querendo fazer tudo. Então, acho que isso é Foi o que importante aconteceu comigo a mesmo. primeira vez que eu vim aqui para a Argentina. Eu voltei falando, cara, eu não sei nada de A gente basquete, fica meu louco. Deus do céu, eu preciso estudar mais. E aí fiquei louco. Aí vim todo ano e consegui ficar de vez. Mas o basquete de Rondônia tem tudo para evoluir mais ainda, que vem tendo essa evolução de 2 anos, né? Mas se tiver essa união mesmo entre os professores, aí eu acho que ninguém segura. A gente pode até estar batendo de frente lá com o Rio e São Paulo. A gente viu no Master, né? Tem que Meninas do Master que conseguiu essa bater de união frente. aí, ó. Faz um Aham, sim, sim. churrasco, sei lá. Tem que inventar alguma coisa. Muito É obrigado, Caimão. preciso. Obrigada, eu que Muito agradeço obrigado pelo mesmo. convite. Muito legal isso que você Valeu. está fazendo, essa conversa Valeu. entre os estados aí. Acho que é importante, né, para todo mundo poder conhecer um pouquinho, né, de cada lugar aí do Sim, Brasil. é isso aí. É isso que eu quero. Eu quero entrar onde. 25 segundos restantes. É isso. Minha ideia é exatamente essa. É ir conhecer, conversar com cada um sobre a sua realidade, entender que eles precisam, o que eles gritam de socorro e botar isso aí para todo mundo ver e tentar melhorar de qualquer forma. Valeu? Valeu, obrigado.